Dentre todas as possibilidades de uso da tecnologia, em especial da inteligência artificial, vamos focar hoje aqui no programa no marketing. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A edição de hoje é aquela edição especial da semana, quase uma hora de entrevista e é muito bom ter você aqui conosco, assim como é muito bom ter nosso especialista também, Adilson Batista, especialista em marketing, em inteligência artificial e tecnologia. Adilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, obrigado a você aí por disponibilizar do seu tempo e também do seu conhecimento, compartilhar aqui com outros empresários e empreendedores também. E Adilson, antes da gente entrar na conversa, que tem bastante assunto para a gente falar sobre isso, mas queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje. Maravilha, é um prazer falar com todos vocês. Eu sou um empreendedor serial, já desenvolvi vários negócios, várias empresas. Atualmente sou consultor de empresas e especialista em inteligência artificial para marketing. Então, construí a minha carreira ao longo dos anos com o viés de tecnologia e de marketing. Então, eu tenho unificado essas duas coisas sempre que posso, seja em consultorias, seja em palestras, seja em cursos. Aí você tem uma empresa hoje, física? Eu tenho uma empresa física, semifísica, digamos assim, porque sim, eu estou no escritório atualmente, nesse exato momento, mas quase todos os colaboradores que trabalham comigo trabalham no modelo de home office. Certo, e aí o foco da empresa é consultoria, então, em inteligência artificial, em marketing. Consultoria para empresas, inteligência artificial para marketing. Certo, e vocês atendem que mercado? Como é que é hoje? Qual é a demanda maior? Nós temos desde empresas de segmentos mais tradicionais, como construtoras, incorporadoras, até empresas de varejo e também de serviço. Então, por exemplo, nós temos restaurante trabalhando conosco, nós temos empresa de consumo final, indústria que desenvolve produtos que são vendidos no ponto de venda, em farmácias pelo Brasil inteiro. Então, tem representante de cada um dos três grandes segmentos da economia. Maravilha. Chama Adbat, é isso o nome da sua empresa? Adbat, exatamente. É o nome que está aqui. É Adbat de Adilson Batista. É uma redução do nome, do meu próprio nome. Ótimo. E aí, Adilson, com toda a sua experiência aí, com esse mercado, com tanta revolução que a gente está vivendo aí, o que você tem percebido de mais demanda das empresas quando a gente fala de tecnologia e de marketing principalmente, nas suas consultorias, o que é que mais tem pegado ultimamente? Eu acho que o tema do momento é justamente a inteligência artificial. Existe muita dúvida sobre o que é inteligência artificial, como é que ela pode ser aplicada nas empresas. Nós tivemos aí recentemente, coisa de um ano, uma explosão do assunto inteligência artificial, onde todos começaram a querer entender um pouco mais o que fazer, mas de certa forma há muita dúvida ainda no ar por parte dos empresários, dos executivos, das pessoas que lideram o marketing, as vendas nas empresas, e eu percebo que o assunto é bastante importante de ser discutido e de se falar exatamente o que é e enfim, como pode ser utilizado. Pois é, você fala que há muita dúvida, mas dúvida no que sentido? É mais na linha do investimento, é estrutura que se precisa, é mais ações, enfim, quais são as dúvidas que permeiam mais essa questão? Bom, acho que começando pela mais importante de todas, é o desconhecimento sobre o que de fato é inteligência artificial. A inteligência artificial, na prática, ela é uma ciência, faz parte da ciência da computação, então está dentro desse contexto aí da tecnologia de informação e tem como objetivo dar inteligência às máquinas, que a gente pode traduzir de uma forma, digamos assim, mais simples, inteligência para o software e para o hardware. Falando em termos de software, é uma inteligência na qual o software, ao contrário das ferramentas até agora, os softwares dotados de inteligência artificial, eles conseguem tomar decisões com base em cima de padrões. Então, para ficar mais simples o entendimento, no uso do marketing é possível você analisar um grande volume de dados e com base nesse grande volume de dados, você aprender mais, seja dos seus clientes já atuais da empresa ou
clientes potenciais que você gostaria de adquirir para o seu negócio. Então, a inteligência artificial acaba tendo muitas possibilidades de uso e as pessoas têm dúvidas desde o conceito básico, que é esse, ou seja, o que ela é e como ela funciona, até como de fato dar os primeiros passos. Então, esses primeiros passos é que são, no meu modo de enxergar, uma das maiores dificuldades nesse momento. Ótimo, vamos fazer quase que um passo a passo aí para a gente entender um pouquinho. A gente já está entrando aí na gestão de dados, que é uma outra questão importante, que envolve ética, que envolve questões legais, mas vamos avançando um pouquinho mais. Ainda no conceito lá da inteligência artificial, como é que é, ao seu ver, qual é o grande benefício da inteligência artificial hoje? É redução de custos, é otimização de processos? O que ela traz de tão bom? De certa forma, bom, primeiro essa pergunta é maravilhosa porque dá a oportunidade de explicar. Tem todos os benefícios que você citou, então redução de custos, vender mais, mas eu acredito que tem um deles que é ainda mais importante, que é conseguir personalizar a experiência para o seu cliente. Ou seja, você que tem uma empresa, tem um departamento de marketing, uma agência trabalhando com você, o sonho de todos nós profissionais sempre foi conseguir fazer comunicação de forma personalizada para uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou seja, fazer com que o cliente se sentisse bem atendido pela empresa, se sentisse atendido de forma personalizada, e fazer isso sem inteligência artificial é muito caro, é muito complexo e exige um esforço de número de pessoas muito grande. Com a inteligência artificial, a personalização de comunicação torna-se viável. Por exemplo, recentemente, no final do ano, um grande grupo de comunicação francês fez um vídeo de agradecimento para 100 mil colaboradores. Eles têm 100 mil profissionais na empresa e eles fizeram um vídeo individual para cada um dos colaboradores agradecendo pelo ano que a empresa teve, que foi um ano bom. Então isso era inimaginável há muito pouco tempo atrás. Então, desde uma pequena empresa que ela deseja falar com seus clientes de forma escalável, ou seja, com muitas pessoas, mas de maneira personalizada, ou uma grande empresa que pretende falar com milhões de pessoas, seja num caso, seja no outro, a inteligência artificial atua principalmente nessa história da personalização. E com ela, a personalização, você consegue fazer isso reduzindo custos e aumentando receita. Curioso e bonito, eu diria até, mas me causa um intrigamento, eu diria, porque me parece contraditório ao mesmo tempo. Como a gente personaliza se ao mesmo tempo toda a tecnologia está nos dando mais automação? Como é que eu falo exatamente, diretamente com o Adilson e falo com mais 199 mil colaboradores, sem ter que citar o nome do Adilson? Eu tenho que citar o nome do Adilson, talvez? O texto, eu estou aqui sendo simplista demais, você vai perceber isso, desculpe a minha ignorância no termo. Imagina. Mas o texto não é o mesmo para todo mundo? Onde é que está a personalização nessa automação toda, homem? Perfeito. Então, a personalização e a automação, elas andam juntas. Então, a personalização é essa possibilidade de você compreender grupos de pessoas ou até um indivíduo, como eu comentei, e gerar para ele um conteúdo, por exemplo, um anúncio publicitário, uma peça de comunicação, de modo que fale diretamente com aquela pessoa. A automação, ela é justamente a possibilidade de fazer isso em escala. Então, por exemplo, se eu desejar falar com 10 pessoas, a inteligência artificial não é aplicável a esse modelo. Uma pessoa sentada à mesa consegue desenvolver 10 peças de comunicação diferentes e mandar para essas 10 pessoas. Agora, se eu quiser falar com 10 mil, aí o trabalho já se torna bem mais complexo. E aí a automação entra nesse contexto. A automação vai ajudar a desenvolver os conteúdos, então vídeos são possíveis de serem personalizados, textos, imagens e sons, áudios, né? Que espetáculo isso. Agora a gente está falando isso para o marketing, mas isso se amplia, né? Para o atendimento, para as vendas, para outros segmentos também a mesma fórmula, não? Se aplica a todos os segmentos.
A inteligência artificial, ela é um campo muito amplo. A minha especialidade é marketing, mas sim, ela se aplica a diversas áreas do conhecimento, nas ciências econômicas, na saúde, na educação, dentro das empresas, então, para vendas, para produção, para gestão de obras, então, para uma porção de atividades. E a gente tem inteligências artificiais mais simples, por exemplo, esses assistentes que a gente conhece, que a gente fala com eles, e o do celular, que você conversa com o assistente, desde esse até uma inteligência artificial como é um carro autônomo. Um carro autônomo hoje, muito provavelmente, é um exemplo de uma inteligência artificial das mais sofisticadas que a gente tem em uso por muitas pessoas. Ótimo. Isso no Brasil, inclusive? No Brasil, inclusive. Isso que eu lhe pergunto. A gente, Brasil, empresa, setor empresarial, estamos usando com eficiência do que a gente tem disponível aí no mercado já em termos de inteligência artificial? Qual é que é a nossa posição no ranking aí no mundial, eu diria, em termos de uso dessas ferramentas, dessas possibilidades para eficiência, inclusive que reverbera aí, que reflete na economia? Sim, o Brasil ele é um grande país em termos de volume de uso de tecnologias no todo. Por exemplo, nós temos aqui vários exemplos de uso de tecnologia no qual a gente está nas primeiras posições. Os comunicadores como, por exemplo, o WhatsApp, as redes sociais, nós estamos ali em terceiro lugar no mundo inteiro. E a adoção da tecnologia de inteligência artificial para as empresas está indo num ritmo bastante acelerado, assim como todas essas outras tecnologias. Então, os países que lideram o desenvolvimento de tecnologia basicamente são os Estados Unidos e a China, são os dois grandes líderes mundiais em termos de desenvolvimento de tecnologia basal, né? A tecnologia que vai ser disponibilizada ao longo do tempo para os usuários no mundo inteiro. Nós já usamos inteligência artificial há pelo menos 20 anos e a gente nem tem conhecimento disso. Então, por exemplo, quando você entra num buscador na internet como o Google, quando você digita alguma coisa, o resultado que ele te traz é o trabalho de uma inteligência artificial que está ali por trás apresentando esse resultado. O fato é que o que mudou de uma maneira mais significativa no último ano e pouquinho é que surgiu o ChatGPT, que explodiu mundialmente em termos de possibilidades. A gente passou a conversar de uma maneira que a gente percebe que está falando com alguém, parece que a gente está falando com alguém. Então, foi o surgimento do que a gente chama de inteligência artificial generativa, ou seja, a inteligência artificial que tem a capacidade de gerar conteúdo de modo que a gente consiga compreender, assim como nós, seres humanos. Mas, ainda assim, ela precisa lá, no caso do marketing, enfim, de todo esse processo dos dados, né? Ela precisa de uma inteligência natural aí por trás para que forneça esse material para ela trabalhar. Tem isso? Sim, com certeza. A inteligência artificial ela é um copiloto, digamos assim, de todos nós, ou seja, você utiliza a inteligência artificial para você, profissional, fazer aquilo que você precisa fazer com uma velocidade maior, numa escala maior e conseguir entregar mais. Então, eu percebo que algumas pessoas têm uma certa resistência a novas tecnologias e com relação à inteligência artificial não é diferente, mas ela é uma espécie de um suporte para que você possa usá-la de modo que você entregue projetos e você consiga desenvolver as coisas de uma velocidade muito maior do que você conseguia antes. Agora, de onde vem essa nossa resistência ainda? Há risco nisso ou há justificativa para isso? A justificativa e o risco, na minha opinião, está contido no receio da perda de empregos. Essa é uma temática que muitas pessoas levantam toda vez que eu converso. Os usuários, então uma grande empresa onde tem muitas pessoas, as pessoas se sentem resistentes logo que se começa a falar sobre inteligência artificial. Mas isso não é uma novidade. Quando, muitos anos atrás, começou a explosão dos e-commerces, falava-se muito que as lojas físicas iam morrer. Com a explosão da internet, falava-se que a TV iria morrer. E nada disso aconteceu. De certa forma, as coisas foram evoluindo, se acomodando e, claramente, as pessoas, os profissionais
que adotaram, abraçaram a tecnologia, aprenderam com ela e perceberam o que era possível fazer a partir daí, se deram muito melhor do que aqueles que não fizeram. De repente, na verdade, é mais oportunidades que surgem, né? Para maior qualificação, talvez usando da tecnologia, né? É possível ver o lado mais positivo de todo esse cenário, enfim, de todas essas possibilidades, né? Porque ele existe, né, Adilson? Ele existe, e existe inclusive um grande estudo do Fórum Econômico Mundial demonstrando que milhões e milhões de novos tipos de empregos serão criados usando a inteligência artificial. Obviamente, alguns outros milhões de trabalhos deixarão de existir, o que é, de certa forma, uma balança. Uma parte de atividades que existem hoje deixarão de existir e novas serão criadas. E aqui é exatamente o ponto da questão, que é a necessidade, a importância das pessoas, sejam empreendedores, sejam trabalhadores de empresas, aprenderem que é necessário uma recapacitação, ou seja, entrar para dentro desse contexto, aprender com o uso dessas tecnologias, porque é um caminho quase que sem volta, ou seja, o uso de tecnologia para fazer com que, por exemplo, no marketing, você consiga falar com muitas pessoas de forma personalizada, é um caminho que não tem volta. A gente está aprendendo, né? Preciso admitir também isso, né? Por mais que a gente, como você disse, já está em inteligência artificial aí, pelo menos, 20 anos, você falou, né? 20 anos. Mas a gente está aprendendo, são processos revolucionários levam tempo, mas o interessante é de se colocar né, dentro deste processo todo, né? Adotar ou se estar predisposto a participar de todo esse cenário, porque o contrário, quer dizer, não tem volta, o contrário você fica para trás mesmo, não é? Sim, agora, exatamente. Então, Adilson, vamos fazer um intervalo rapidinho, convido você. E aí no próximo bloco eu queria falar um pouquinho mais de marketing hoje em dia, né? A gente está falando de marketing sempre voltado muito aí à tecnologia, tem inteligência artificial, como a gente explorou bastante, mas tem um marketing tradicional sobrevivendo e muito bem aí, de certa forma, não é não? Vamos falar desse futuro do marketing, o que importa, o que preconiza hoje em marketing, independente das ferramentas que se usam ou dos caminhos que se use para marketing. Intervalo rapidinho, voltamos na sequência, combinado? E combinado com você de casa aí também, você da sua empresa, você que está aqui com a gente no Rumo Certo. Voltamos em instantes. Rumo Certo de volta, que bom ter você aqui conosco também. E olha, vamos seguir focando a nossa conversa aqui hoje em tecnologia, no uso da inteligência artificial principalmente, voltado para o marketing. Tem muitas questões para a gente tratar nesse tema e precisa de um especialista para a gente entender um pouco. Está conosco lá de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Adilson Batista. Que cidade você está, Adilson? Atibaia, São Paulo. Atibaia, São Paulo. Especialista em marketing, inteligência artificial e tecnologia. Bom, eu propus que conversássemos sobre outros modelos de marketing, modelos tradicionais inclusive, mas antes disso ainda tem um pouquinho mais para a gente falar aliás, tem muito mais para a gente falar de inteligência artificial, né? E aí eu te pergunto que desafios a gente tem ainda, né? Que parece já tudo tão evoluído e tudo tão fast, tudo tão rápido, mas a cada dia a gente tem coisas novas para aprender também. Em termos de inteligência artificial e trazendo aí para o marketing, que desafios a gente tem ainda? Como é que você vê? Eu acho que um dos principais desafios que a gente tem, e essa provavelmente vai ser a tônica das discussões dentro do marketing, é a questão da ética no uso da inteligência artificial. E dentro do contexto de ética, a gente tem dois pilares muito importantes. Um deles é a privacidade dos usuários. Então, as empresas precisam se preocupar bastante com esse assunto. Aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, existem leis, e aqui no Brasil é a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege as pessoas com relação ao uso dos seus dados pessoais.
E eu percebo que toda vez que tem uma explosão tecnológica, como nós estamos vendo agora com a inteligência artificial, há uma corrida quase que desmedida, um efeito manada de todo mundo tentando usar mais rápido que o outro, etc. Mas é muito importante analisar isso, ou seja, escolher as ferramentas certas, empresas sérias, compreender exatamente aquilo que pode ser utilizado ou não, para que a empresa não infrinja a lei de proteção de dados. E um outro aspecto muito importante, que também vai ser uma grande discussão durante esse ano, é sobre o direito de propriedade intelectual. Porque, por exemplo, quando um departamento de marketing, uma equipe contrata uma agência ou um profissional, um freelancer, para desenvolver uma logomarca, um vídeo, um filme, enfim, a propriedade intelectual, ela normalmente é cedida por esse profissional para a empresa. Esse é o modelo típico, né, que a gente tem. E com as inteligências artificiais, o grande ponto de pergunta que é: quem é de fato o autor do conteúdo, né? Então essa discussão é que está exatamente agora em voga e também é muito importante que as empresas se atentem a isso. Pois é, essa foi uma discussão bastante forte em 2023, né? Desde lá do caso da Volkswagen com a Elis Regina, não é? E a gente tem a LGPD, como você falou, mas a gente não tem uma regulação ainda do uso da inteligência artificial, né? Não existe. A inteligência artificial, existe uma regulação que foi feita recentemente, final de 2023, na Europa. A partir daí, aqui no Brasil já existe uma discussão sobre isso desde 2020, mas nunca andou no Congresso Nacional. Nos Estados Unidos ainda não tem, isso está sendo objeto de muitas discussões. E acredita-se que a lei europeia, que foi debatida no finalzinho já do ano passado, ela vai servir como uma referência para os demais países, assim como o Brasil, por exemplo, adaptar a sua legislação para isso. O que acontece aqui? Por que não há interesse? Ou algum interesse outro? Você enfim, está por dentro também dessa discussão, mas na questão legislativa, hein? A sensação que me dá é falta de compreensão de fato, como que a inteligência artificial atua, quais são os impactos que ela tem e, de certa maneira, o assunto tornou-se não tão prioritário como outros assuntos, como um país em desenvolvimento como o nosso precisa olhar. Mas, por trás disso, eu entendo que existe um pouco também de desinformação e um pouco de confusão de conceitos sobre o que é isso, sobre o que é esse tema. E, de fato, é um tema que suscita muitos debates, né? Por exemplo, na União Europeia, que agora já tem uma legislação focada no tema, também foi objeto de muita conversa, foi muito trabalho para poder chegar até o marco de análise e de proteção com relação à inteligência artificial. Agora, Adilson, para além da lei, me parece que é uma questão aí, quando a gente fala de ética também, de bom senso, eu digo até para a eficiência do uso da tecnologia, não é? Porque isso reverbera de uma maneira e pode ser negativa também se não for bem usada, não é? É preciso da lei para regular, enfim, mas é preciso que se tenha bom senso ou uso eficiente dessa tecnologia. Como é que a gente trabalha nesse sentido? Que não dá para usar de qualquer maneira também, né? Pode ser um tiro no pé, não pode não? Como qualquer ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta. A tecnologia, assim como você pode ter uma motosserra, você pode usá-la de um jeito eficiente, de um jeito correto ou causar um acidente. Então, as ferramentas de software, as tecnologias são o mesmo tipo de analogia. Quem usa é que, de fato, precisa ter o conhecimento. Então, eu entendo que, para usar adequadamente, para fazer um bom trabalho, é fundamental compreender como se usa, o que ela faz, quais são os aspectos que têm que ser considerados, de modo que a empresa possa usar isso em seu benefício, com o objetivo de vender mais e de reduzir custos. A facilidade tecnológica acaba sendo um perigo de certa forma, né, Adilson? Né? A gente acha que tem tudo à mão, que é fácil usar e trabalhar mesmo com marketing. Eu quero trazer agora aqui talvez para o micro e pequeno negócio, que talvez não faça grande investimento, não procure uma empresa especializada para fazer um projeto, enfim, trabalhar com marketing. Ótimo que a gente tem tecnologia que facilita de alguma maneira,
Mas ela precisa ser eficiente, né? E a eficiência está no conhecimento, não dá também para ser amador nesse processo, né? A gente fala do quanto ela é uma aliada à tecnologia e aí à inteligência artificial, mas ela pode não ser uma aliada também se não bem usado, né? Eu li outro dia um texto que dizia que é melhor não usar do que usar errado, né? Sim, concordo. E falando em termos de micro e pequenas empresas, muito provavelmente nós estamos vivendo aí já há alguns anos, os anos recentes, as possibilidades que uma micro e uma pequena empresa jamais tiveram antes para fazer marketing, principalmente utilizando as redes sociais. Todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, todas elas são inteligências artificiais. Então, o que gere, o que está por trás dessas redes são inteligências artificiais. Quando alguém sobe um vídeo e que esse vídeo é banido, seja porque tem um conteúdo inapropriado, não é um ser humano que vai lá e bane o vídeo, é um software que ele detecta padrões e ele trava esse vídeo. Quando um empresário, um microempresário, um pequeno empreendedor, ele começa a entender melhor como funciona, por exemplo, o TikTok, como funciona, por exemplo, o Instagram, como funciona, por exemplo, conectar o Instagram com o WhatsApp, ele começa a aprender que essas ferramentas são formas interessantíssimas de divulgar os seus produtos e seus serviços e trazer clientes. Então, ele deixa apenas de ser um usuário passivo da ferramenta e passa a utilizar essa ferramenta com o enfoque de trazer negócios. Então, quanto mais as pessoas, a minha tese, minha defesa é que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente aprende a usar isso num benefício do negócio. Certo. Aí a gente falou de bom senso e eu lhe pergunto, tem uma linguagem também que contribua para essa eficiência do uso da tecnologia? No marketing, por exemplo, falamos no primeiro bloco sobre a personalização, que é o marketing personalizado que talvez seja mais eficiente. Mas do lado de cá, enquanto o divulgador ou o criador do marketing, a gente tem falado muito aqui da importância da identidade da sua marca, do produto que você vende. Essa é uma linguagem também mais eficiente qual é a linguagem eficiente hoje do marketing usando a tecnologia e a inteligência artificial? Bom, quando a gente fala em termos de comunicar, seja uma pequena loja, seja uma grande empresa, uma indústria, não importa, ao comunicar a sua marca, é muito importante tomar cuidado em pensar qual é o tom de voz, ou seja, estabelecer como é que a sua marca quer ser percebida por quem vai receber as comunicações. Criar uma certa padronização da maneira como ela se apresenta, é mais ou menos como nós. Nós temos como profissionais, a gente cria para nós mesmos um perfil, as pessoas olham para a gente e percebem quem somos. O mesmo acontece para uma marca, não importa se ela é pequena ou se ela é grande. A marca ela precisa ter essa preocupação de como é que eu estou falando, como é que eu estou atendendo os meus clientes, em quanto tempo eu dou resposta, por exemplo, numa mensagem que chega num direct do Instagram, que chega num direct do TikTok, como é que é, por exemplo, o atendimento ao meu cliente em horário não comercial, porque muita gente esquece que o digital está 24/7, então é possível atender os clientes usando, por exemplo, o chatbot, que é um tipo de tecnologia que é perfeitamente aplicável para o marketing, que te dá a possibilidade de você estar no final de semana e a sua marca continuar conversando com seus clientes. Então, pensar sempre em como atender bem e principalmente como criar uma prestação de serviço para o cliente faz com que o empresário perceba as ferramentas que o marketing pode ter de um modo novo. Ótimo. Você falou no chatbot aí, deu uma dor aqui, viu, Adilson? E dor de consumidor. Rapaz, eu não entendo ainda o chatbot. Eu não consegui, enquanto experiência de consumidor, ver eficiência. Porque uma coisa é a gente adotar a tecnologia, outra é adotar a tecnologia com eficiência, né? A gente fala de introdução da tecnologia para a gente começar a falar na evolução da tecnologia, né? É mesmo eficiente o chatbot? Para quem? Em que momento? Tira essa dor. Eu estou vivendo essa experiência tem pelo menos 10 dias. 10 dias eu estou tentando resolver um serviço e eu não consigo.
10 dias. E o chatbot está na minha cola e eu estou perdendo a paciência com ele. Sim, os chatbots, eles nasceram com ferramentas, digamos assim, ferramentas, entre aspas, burras. Por quê? Porque para você construir um chatbot no mundo até muito pouco tempo atrás, você precisava prever todas as possibilidades de perguntas e de possibilidades que o cliente pudesse te acionar. E aí onde está a origem do problema, porque o chatbot, ele nada mais é do que uma ferramenta, um robô, um software, né? Um robô que você pergunta, ele responde. E muitas vezes ele não responde o que você pergunta. E é exatamente nesse ponto onde mora o problema, porque essa sua pergunta ou a sua necessidade, a empresa que pensou na disponibilização do chatbot não conseguiu prever ou não conseguiu pensar nesse contexto como um todo. Na inserção da inteligência artificial nos chatbots, a experiência passa a ser outra. A experiência passa a ser como você conversando com o ChatGPT. Ou seja, você tem a sensação de fato de estar conversando com alguém que está te compreendendo e compreendendo o seu problema. Ainda assim, mesmo assim, uma técnica muito importante para a adoção de chatbot é você criar sempre o botão de escape, ou seja, sempre a possibilidade da pessoa imediatamente conseguir, principalmente em horário comercial, acionar um humano. Então, dependendo do ponto da conversa, do tipo de assunto, aí o usuário poder, né, enfim, a pessoa que está usando o chatbot, conseguir falar com alguém que seja um atendimento humano. Então, eu te diria aqui, de novo, trazendo para o pessoal, que para além da indignação que já extrapolou e da minha experiência lamentável com a relação que eu estou tendo com a empresa, me surpreende muito que é uma empresa grande, empresas grandes ainda no país, e que não tenham essa eficiência, realmente, e o meu caso não é o único, eu fui pesquisar, são muitos casos. E aí me surpreende isso, como que a gente ainda não adotou a inteligência artificial e talvez até o outro plano, num atendimento de uma empresa conhecidíssima e de abrangência internacional. Se eu tivesse falado, aliás, em pequenos negócios isso não acontece. Eu tive uma outra experiência positiva, em se tratando de internet, por exemplo, onde era de uma empresa pequena e ela atendia prontamente. Aquilo podia até ser a inteligência artificial, mas para mim era uma pessoa que estava falando comigo. Sim. Enfim, o desabafo pessoal aqui, mas me surpreende muito para além da indignação, e que, aliás, vai me gerar uma ação jurídica, mas, para além disso, me surpreende muito que as empresas ainda não tenham entendido isso. O que acontece, não adianta nada a empresa pensar em adotar um conjunto de ferramentas, tecnologias, ser a mais moderna em adoção e velocidade, inclusive, de adoção de tecnologia, se não houver o pensamento de que tipo de serviço, que tipo de prestação de serviço eu estou levando para o meu público. Então, eu diria que é um problema mais de mentalidade e menos de tecnologia disponível. As tecnologias disponíveis, elas estão aqui para servir à inteligência humana. Então, esse talvez seja um grande paradoxo. Na era da inteligência artificial, nós precisamos cada vez mais da inteligência humana, porque a inteligência humana é exatamente essa, a capacidade de pensar nas emoções do seu público, compreender como é que você pode conquistar mais clientes prestando um bom atendimento. E eu, assim como você disse, eu aposto fundamentalmente no micro e pequeno empresário fazendo isso, porque ele já aprende e já vem aprendendo, principalmente com a adoção em larga escala do WhatsApp, que atender bem o cliente, usar o WhatsApp, por exemplo, como uma ferramenta de conversas, tem sido, para muitas empresas pequenas, pequenos negócios, pequenos empreendedores, o principal canal de vendas. Ótimo. Ótimo, vamos fazer mais um intervalo rapidinho e vamos continuar, que eu tinha dito já lá no primeiro bloco, para a gente falar de modelos de marketing. Aliás, né, a gente fala marketing, às vezes remete muito a um termo antigo, que era a propaganda, ou é só no pré-venda ou no pré-contato com o consumidor, né? Mas o marketing é toda a jornada, né? O marketing está ali desde a hora que chega. Aliás, no pós-venda também tem um efeito importantíssimo, né? Mas enfim, vamos fazer mais um intervalo, refrescar um pouquinho aqui e já seguimos na conversa. Combinado, Adilson?
Combinado. E combinado com você de casa mais uma vez. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje uma edição especial, quase uma hora de conversa, dada a importância, a relevância desse tema. Estamos falando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, voltada muito para o marketing também, satisfação, experiência do cliente, você viu no bloco anterior. Vamos continuar neste bloco e último com Adilson Batista, especialista em marketing e inteligência artificial e tecnologia. Adilson, vamos falar de marketing aí no geral. Eu falei no bloco anterior, a gente é levado muito a pensar que o marketing é só lá no começo, né? Faz o marketing para divulgar, né? Quase que a propaganda, como a gente dizia antigamente. O marketing está em toda a jornada do cliente, né, Adilson? Com certeza, você pegou um ponto super importante. Sim, o marketing compreende todos os pontos de contato da empresa com o cliente. Então, desde ajudar o cliente a conhecer a sua empresa, o seu produto, seu serviço, até o pós-venda, de ponta a ponta. Então, é muito comum pequenos empresários e grandes também se preocuparem muito com a etapa de vender. Então, associam o marketing com essa etapa de vender em grande volume e se preocupam muito menos com o pós-venda. E pós-venda é marketing. Pós-venda, aliás, no mundo de hoje, se a gente pensar o raciocínio do mundo atual, o peso do pós-venda muitas vezes é maior até do que o peso de você usar marketing para vender. Por exemplo, quem de nós nunca entrou ali no e-commerce e interessado por um produto e foi olhar as notas que as pessoas dão para aquele produto, as notas que as pessoas dão e os comentários que elas fazem para o atendimento daquela loja. E muitas vezes essa loja perde negócios porque ela não olha para isso, ela não cuida de forma eficiente disso. Então, o marketing está desde do momento que você pensa como é que o produto vai chegar na casa da pessoa, qual é a experiência que ela vai ter com esse produto, porque se ela tiver uma boa experiência, a probabilidade de ela fazer um post numa rede social falando bem do meu negócio ou contar para outra pessoa que o meu negócio, que o produto ou o serviço foi muito bacana, é muito maior. Então, se eu só me preocupo em vender, perfeito, muito provavelmente farei isso por um tempo curto, porque muito rapidamente, com a hiperconexão que a gente vive nos tempos atuais, é muito rápido para que as pessoas possam perceber que a sua empresa não é uma empresa que está preocupada com o cliente. E aí, nesse caso, até numa situação problema, no caso de um erro numa venda, se faz marketing, é uma oportunidade, né, Adilson, para se reverter de forma rápida o que aconteceu, e aí você pode conquistar esse cliente de volta e fazer até melhor por isso, não é não? A oportunidade até no erro, se souber fazer bem. Até porque hoje em dia, aí você fez referência aí às vendas pela internet, por exemplo, onde a gente depende muito de parceria para logística, nem tudo está sobre o domínio do empreendedor, de quem vendeu, mas aí sim, acompanhar toda essa jornada e fazer dela, usar dela ali como o limão para limonada, é que é a grande sacada, não é não? Com certeza, e você falou uma palavra incrível, que é jornada. É pensar justamente pensar a experiência do cliente como uma jornada. Desde o momento que essa jornada começa, quando ele conhece a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço, até a fase que ele está usando e pensar até um pouquinho além, que é o que eu posso fazer para estimular essa pessoa a levar a minha empresa e comunicar a minha empresa para outras pessoas. Então, o termo jornada é incrível, porque justamente te dá esse pensamento de pensar etapa por etapa. Então, uma sugestão que se usa muito, né, uma técnica que se usa muito hoje
para fazer planejamento de comunicação é justamente pensar a jornada e entender quais são os canais que as pessoas chegam até a sua empresa. É pelo Facebook, é pelo Instagram, é pelo TikTok, é no site, é o WhatsApp. O WhatsApp tem um poder enorme. 93% dos celulares brasileiros têm o WhatsApp instalado. Só que a maioria das empresas ainda usam o WhatsApp de uma maneira ainda muito simples. Por exemplo, é possível você ter um único número de celular e várias pessoas da sua empresa atendendo os clientes e você divulgar só um único número. Poucas pessoas sabem como fazer esse tipo de solução. Então, é importante, novamente, eu volto ao ponto do conhecimento. Investir em conhecer essas ferramentas para usá-las bem para o negócio. E aí você está falando já, de certa forma, num outro termo que a gente também tem usado bastante aqui, que é a tal da omnicanalidade, é um pouco isso também? Perfeitamente. Loja física e loja virtual hoje é uma coisa só. Não se faz mais sentido você pensar a sua empresa como se ela fosse separada, seccionada. Não faz muito sentido mais esse pensamento, porque justamente, e inclusive falando em termos de marketing, comunicação, propaganda, enfim, no passado nós pensávamos a propaganda de duas formas. Eu trabalhei em grandes agências de comunicação, nós fazíamos planejamento de campanhas para grandes marcas e era incrível como essas marcas não conseguiam entender que, na realidade, marketing é uma coisa só. Não faz sentido você pensar o marketing tradicional e o marketing digital. Tudo é marketing. E as pessoas, nós, consumidores, estamos o tempo inteiro em tudo. Então, a gente vê TV, a gente circula na rua e vê uma mídia exterior, a gente tem o celular na mão a maior parte do tempo. Então, o profissional de marketing, o empreendedor, o dono de empresa, ele precisa entender que a comunicação ela é omnicanal, que é como você disse, ou seja, tem que estar presente em todos os canais e, de forma mais importante ainda, é apresentar a empresa de uma maneira única em todos esses canais, porque também é muito comum a empresa fazer um filme muito bacana e colocar na TV e o site dela está desatualizado há um ano. Então isso não pode acontecer. Cada canal tem uma linguagem, né? Mas se preciso padronizar a coerência da sua linguagem, né? Da linguagem enquanto empresa. E aí, a gente então, também quando se fala de marketing hoje em dia, acaba remetendo muito, ou levando muito para o marketing digital, né? Porque está tudo hoje no digital. Mas ainda é muito forte usar de outros modelos, né, para se trabalhar o marketing, não é? O marketing tradicional, a televisão é forte nisso. A gente está vendo aí uma campanha de um banco digital na televisão aberta, que parece contraditório, eles vão trabalhar com um digital só, mas não, é preciso se render, entre aspas, no bom sentido aí, a outros mecanismos, outros meios também de se trabalhar o seu marketing, né? Ainda é muito vivo, né? Sim, e muito provavelmente vai permanecer por muito, muito tempo, porque a mistura de canais é extremamente relevante. Então, você poder conversar com o seu público, apresentar a sua empresa para o seu público em lugares diferentes, faz inclusive com que ele possa entender mais a sua mensagem. E também tem uma outra coisa, quando todo mundo vai para um lado, ou seja, quando todo mundo vai para o marketing digital, começam a surgir oportunidades do seu concorrente, está todo mundo indo para o marketing digital, por que você não olha para o outro lado um pouco também? Então, é esse pensamento que eu acredito que pode ajudar a pensar. A mídia que mais cresce em volume de investimento no Brasil é a mídia exterior, por exemplo, e que ela permite que as pessoas estejam circulando pela rua e conhecendo o seu produto, sua empresa. E muitas vezes o profissional de comunicação ele esquece que, uma vez que ele só ouve falar de digital, ele esquece de outros canais, e esses outros canais muitas vezes são até mais poderosos em fazer com que as pessoas conheçam algo novo do que o digital, porque está todo mundo falando ali, tem muito ruído, tem muita marca conversando com as mesmas pessoas, então é mais difícil você conseguir atenção. Cada vez mais é mais difícil conseguir a atenção das pessoas. Mas não é o custo também que tem levado um pouco a essa valorização do digital? Ou é porque é mesmo a gente está vivendo essa revolução digital? Eu digo isso porque os outros meios ainda são caros?
Eu acredito que o digital já não é uma mídia barata há um bom tempo. Quando a gente olha para métricas, né, que no mundo digital a gente tem muitas métricas, é possível a gente perceber que o custo de aquisição de cliente aumentou, o marketing de influência inflacionou bastante as verbas de marketing das empresas. Então, quando você olha, por exemplo, a TV, e muitas vezes você faz uma análise de uma conta que é emissão de mensagem versus você conseguir saber o custo relativo disso, a TV é mais barata que o digital. Olha, que curioso. Você falou de influenciadores aí, a gente volta para essa coisa do tradicional, né? Muitos influenciadores têm milhões de seguidores e muita gente nem conhece, né? A gente nem conhece. Conhece o meu filho lá que é mais jovem. Agora, quando ele passa pela televisão, para um reality, por exemplo, todo mundo conhece, né? Exatamente. Como a televisão tem força e importância, como o externo tem força e importância ainda mesmo, né? E isso é exatamente esse ponto. O influenciador quer ir para o reality justamente para ele ampliar o público. E uma outra coisa que é muito importante olhar também, a questão do marketing de influência, é que muitas vezes a pessoa, o influenciador, né, o criador de conteúdo, ele tem um volume enorme de seguidores, mas a taxa de engajamento, que é a quantidade de pessoas que de fato interagem, que de fato dá like, que de fato vê o vídeo até o fim, que de fato faz um comentário ou compartilha com alguém, na maioria das vezes é muito baixo. Então, muitas pessoas olham para o grande volume de seguidores. Tem lá 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Mas qual é a taxa de engajamento? Quanto dessas pessoas, de fato, interagem? Porque custa muito caro você usar um influenciador para fazer anúncio da sua empresa e você precisa olhar para isso para entender se, de fato, vai valer a pena. E é perigoso até, né? Dá para comprar seguidor, se for o caso, né, Adilson? E aí, se um comprar seguidor e fazer uma porção de outras coisas erradas. Pois é, e não converte em vendas isso, né? Você pode ter um influenciador, não digo influenciador, mas uma conta com 200 seguidores e um post seu, 1.000 pessoas virem, já é o que vale que 1.000 pessoas virem e não foram os teus 200 seguidores. Por aí, no doméstico, dá para a gente entender um pouquinho já, né? Que é perigoso isso. Adilson, então, e quem está ouvindo a gente em casa lá, em micro e pequenos empreendedores, talvez não tenha uma capacidade de investimento tão grande, mas a gente pode começar a fazer aos poucos, não é? Não digo de forma doméstica, mas profissionalizando, buscando conhecimento. Qual é a sua orientação nesse sentido aí, para a gente começar a se inserir nesse mercado e de forma profissional, positiva, ser proativo? Eu daria 3 recomendações para esse pequeno empreendedor. Uma recomendação é ele escolher uma rede social que seja a rede social principal que ele vai trabalhar de forma séria. Qualquer rede social que ele se proponha a estar, seja a sua empresa, seja ele como a figura pública da sua empresa, ele precisa gerar bastante conteúdo. E as pessoas não querem ver propaganda, as pessoas querem ver conteúdo, elas querem aprender, elas querem se entreter. Então, escolher uma rede é muito importante, porque se você quer fazer várias redes, talvez não tenha recurso suficiente para fazer isso, tempo disponível para fazer. Então, escolher uma te ajuda a entender como ela funciona, foca nela e a partir daí você avança bastante. O segundo ponto que eu recomendo é usar os mecanismos de busca, o Google, por exemplo. É muito importante o microempresário pensar que, uma vez que ele começa a divulgar a sua empresa, pode ser que a pessoa veja um vídeo dele na rede social, depois de um tempo ele quer lembrar da empresa dele e talvez não lembre. Um dos comportamentos mais firmes e fortes que a gente tem é entrar lá no mecanismo de busca no Google e pesquisar alguma coisa para tentar lembrar aquela marca, enfim. Então, estar presente no Google é a segunda recomendação que eu dou. E a terceira é exatamente pensar bastante em como atender o público de maneira rápida e eficiente, que eu recomendo fortemente o WhatsApp como a principal ferramenta, mas o WhatsApp
pensado, estruturado, não só como um chatbot burro, mas como uma forma humana de humanizar o atendimento e atender de uma maneira que as pessoas se sintam realmente acolhidas dentro do seu negócio. É fazer bem planejado também, né, Adilson? E aquela coisa, é buscar muito conhecimento, sim, é entender sobre o assunto. E às vezes é mais interessante, todas as vezes eu diria, é você buscar quem saiba fazer, né? Vale o investimento, porque é certo de que não tem mais volta, né? Você vai ter que entrar neste mercado de alguma maneira, não é compulsório não, mas é porque é mais eficiente e que seja de forma eficiente, de forma profissional, né? Então buscar profissionais no mercado que conheçam, pode ser um investimento sim, mas também com planejamento, com organização, se prevê inclusive o retorno desse investimento, né? É fácil, tudo é muito fácil à mão hoje, se quiser fazer, mas às vezes não tem eficiência, é preciso metrificar tudo isso, né, Adilson? A busca de um profissional ajuda principalmente a acelerar. Então, porque o conhecimento, a informação, ela está disponível. Se você entra no YouTube, você tem vídeo para tudo, como fazer isso, como fazer aquilo, tem bastante conteúdo disponível. E se a pessoa se predispor a ver esses vídeos e entender e fazer, ela vai conseguir desenvolver. Então, quem está numa etapa ainda muito inicial do seu negócio, não tem outro jeito, não há recurso disponível, então tem que usar o que há à disposição em termos de YouTube, em termos de conhecimento disponível aí, e-books, cursos online e enfim. Quem já tem um pouquinho mais de recurso disponível e precisa e deseja acelerar o seu negócio, faz todo sentido buscar ajuda especializada, porque vai ganhar tempo, vai fazer mais rápido, vai chegar mais rápido onde deseja. O bom de tudo isso é que, de certa forma, a tecnologia é bastante democrática, né? Ela está aí para todo mundo, é claro, tem uma e outra maneira, mas são ferramentas democráticas, possibilitam a todos, né? Adilson Batista, especialista em marketing, inteligência artificial e tecnologia, foi um prazer tê-lo aqui conosco nessa conversa e um aprendizado também, né? Muito mais do que um prazer, foi um aprendizado para além do meu desabafo também. Obrigado, Adilson, por hoje. Sou eu que agradeço, foi um grande prazer, uma grande honra participar. Muito bem. Foi uma honra ter você também aí da sua casa, você aí da sua empresa, você que nos acompanha sempre aqui no Rumo Certo. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.